Enquanto o pessoal aí não entra, já vou explicando algumas coisas, tá? Todas as dúvidas que tiverem, pode anotar, pode ir mandando no chat, tá? No final da aula vai ter um momento que eu vou explicar direitinho, vou responder todas as dúvidas. E se as imagens, lembra que eu mandei pelo celular, tá? Que eu mandei no grupo do WhatsApp. Então, salva aquela imagem, fica com ela por perto, porque na hora que eu for explicar vai fazer diferença ter a imagem em mãos. Vou começando devagarzinho, porque o início eu vou mais, né, dar uma introdução, então a gente já vai começando a introduzir, o pessoal vai chegando, vai entrando aí. Então, primeiro, queria dar boas-vindas a vocês, eu estou muito feliz de vocês estarem ao meu lado nesse momento, ainda mais para falar sobre monitorização, que é uma paixão minha, né? Como eu já estava falando previamente para quem já tinha entrado, eu tenho 20 anos de formada, então eu cresci na medicina junto do monitor. O monitor, ele me conta sempre o que, que o paciente tem, como que ele está evoluindo, e como anestesista eu consigo prever, a minha função como anestesista é a segurança do paciente. E o que que me garante a segurança do paciente? O monitor. O monitor me conta uma história, e essa história que o monitor me conta me permite prever e evitar que alguma coisa aconteça. Então, a maioria das intercorrências, o paciente e o monitor te conta antes. Às vezes, nós não percebemos, e aí por isso que ela começa, né? Agora, se não tiver monitorizado, aí não tem como prever mesmo. Vocês vão aprender que o monitor será o maior parceiro a partir do momento que você começar a ter hábito de usar, você nunca mais vai querer deixar de usar, né? E hoje, ao final da live, eu vou liberar para vocês uma condição exclusiva só para quem está ao vivo. Então, vão ficar até o final, no final eu tiro as dúvidas e aí eu vou contar qual é a condição exclusiva. Olha que tá boa, viu? Então, as regras eu já falei, mandar no chat as dúvidas ou então anotar, se quiser mandar mais para frente. O importante é lembrar que eu vou responder no final, eu não vou ficar olhando as perguntas, tá bom? E as imagens estão enviadas no grupo do WhatsApp. Para quem está aqui e não me conhece ainda, meu nome é Diana, eu sou anestesista, tenho 20 anos de formada, formei na Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, fiz residência de anestesia no Hospital das Clínicas de Minas Gerais e sou emergencista. Eu trabalho dentro de ambulância no SAMU aqui em Belo Horizonte há 17 anos. E esse trabalho todo, esse tempo todo, que me fez ter a necessidade de conscientizar todos sobre a segurança que é você usar um monitor. Além disso, eu tenho uma empresa, que é a empresa AVEC Anestesia, uma empresa de anestesia móvel, que eu trabalho muito com dentista, porque eu vou na clínica, no consultório, eu levo toda a segurança que existe para fazer uma sedação venosa, tudo que é a segurança de um bloco cirúrgico, tudo que um bloco cirúrgico tem, eu levo para a clínica e para o consultório. E mais, com a minha empresa, né, ela é regulamentada, ela tem alvará sanitário, tudo certinho. Então, essa é meu pensamento aí como empresária. E no meio do caminho, eu percebi o tanto que eu gostava de ensinar. E aí nasceu o braço educacional da VEC Anestesia, que é a VEC Academy, que é onde eu tenho os treinamentos, onde eu ministro aula, onde eu faço consultorias. Então, essa vontade de ensinar, e principalmente, gente, eu vou falar para vocês, anestesiando para dentista, fazendo sedação, que eu falei, gente, se soubessem o quanto que um monitor faz uma diferença aqui, já tinha começado a usar há muito tempo. E agora a RDC veio para obrigar o uso do monitor quando há sedação, seja ela inalatória, seja ela venosa. Mas, minha opinião sincera, eu acho que até dentista que faz limpeza, faz procedimento mais simples, eu acredito, Diana, que também é necessário, porque uma vez que faz uso de anestésico local, tem que ter. Tem risco de anafilaxia do mesmo jeito, tem risco de intoxicação, então, assim, não tem jeito, a gente precisa de monitorizar todos os pacientes, meu pensamento. Então, como a RDC veio para mudar esse jogo, eu acho que não só por causa da RDC, eu acho que aprender a usar o monitor a seu favor vai te dar, vai proporcionar mais segurança para o seu paciente.
e você vai ficar mais tranquilo porque você saberá olhar e definir o que está acontecendo naquele momento. Agora tem uma coisa muito importante. Nada adianta eu ensinar para vocês como que mexe no monitor, como que olha no monitor, se você não souber controlar a adrenalina. Gente, intercorrência acontece e a intercorrência ela não avisa quando que ela vai aparecer. Eu sei lidar com intercorrências porque faz parte do meu dia a dia. No meu trabalho, eu atendo pacientes graves. Então, para mim, hoje, eu consigo atender com mais tranquilidade. Agora, para quem não tem hábito de atender isso todo dia, é uma descarga de adrenalina, é um estresse. Então, o cérebro congela, o cérebro nos boicota mesmo. O corpo entra na reação de fuga. Ou seja, ele concentra para você sair daquele local e não te deixar gastar pensando. É para você fugir mesmo. E é por isso que na hora que o coração começa a bater, a boca seca, fica naquele estresse, tipo assim, a mente parece que apaga. E eu vou falar para vocês. Isso acontece até com profissionais experientes, tá? Vou contar uma história minha. Meu filho é alérgico a leite, e a primeira vez que ele teve anafilaxia, eu estava com ele. Eu sabia de cor e salteado todo o tratamento dele. Mas o que que aconteceu na hora? Me deu branco. Eu entrei em desespero e só chorava. E olha que eu era a que mais tinha conhecimento a respeito. E aí, depois desse evento, eu falei: olha, eu não posso mais, porque eu que preciso controlar toda a situação. Então, a partir daquele dia, eu fiz um compromisso comigo mesma de colocar o estresse numa caixotinha e seguir o atendimento, ou seja, ele passou mal, eu começar a seguir o passo a passo para não ficar congelada. Então, o que que ajuda a gente a burlar o nosso cérebro? Um método, um passo a passo. Porque você não precisa raciocinar, você só segue o passo a passo e aí você consegue prestar atenção, prestar o atendimento, né, para o seu paciente. Então, é isso. Não entrar em pânico, seguir um passo a passo, que aí você vai conseguir prestar todo atendimento e não vai ficar andando de um lado para o outro, porque é isso que seu corpo vai querer que você faça. Então, vamos seguir aqui para o nosso primeiro parâmetro. Eu vou mostrar para vocês aqui o monitor. Esse monitor que eu estou aqui, ele é da Kymos Drake, ele é um monitor levinho, fácil de carregar, compacto, então dá para deixar em qualquer cantinho. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco. O nosso primeiro parâmetro que nós vamos falar vai ser sobre a pressão PNI, pressão não invasiva, que é a medição da pressão, tá? Ah, gente, se alguém quiser, tiver interesse no monitor, nós vamos compartilhar, manda para mim, tá? No chat, vai mandar no chat o contato da representante, e tem um cupom também, caso você queira, tem um cupom de desconto que vai mandar aí no chat também, tá? Então, eu vou colocar aqui no monitor para a gente facilitar nosso entendimento. Aí vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Vai ficar um pipipi, aí fazer na hora que ficar o pipipi. Eu vou desligar e depois a gente liga de novo, tá? Só estou configurando aqui que vai entrar no modo de demonstração. Então, pronto. O monitor aqui, nós temos o traçado de eletrocardiograma, que é esse daqui. Pode ter monitor que venha com um traçado só e monitor que venha com dois traçados. Isso vai depender da configuração que tiver no monitor. Aqui embaixo é a onda da saturimetria, que a gente olha o oxigênio. Esse daqui vem respiração. Tem monitor que vem junto com o eletrocardiograma, vem um sensor de respiração, você consegue ver, isso aqui é o movimento respiratório do paciente, tá? Aqui está a frequência cardíaca, aqui está a minha pressão, aqui tem temperatura, porque esse monitor está dando para enxergar os parâmetros aí bem? Pode falar aí, pessoal, fala aí no chat se está dando para ver ou se eu preciso chegar um pouco mais para frente o monitor. Alguém falou alguma coisa? Não? Então tá bom, então eu vou continuar, gente. Se tiver ruim para visualizar, vocês falam, tá? É, aqui está mostrando temperatura. Ah.
Tem um monitor da temperatura, mas é porque esse monitor tem, não é todo monitor que vem com temperatura. E esse aqui, é o valor da saturação. E aqui, a respiração. Aqui do lado, geralmente, gente, quando vem em 98, pode vir um númerozinho, tá? Que é o número da frequência de pulso, que é isso que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Então, nós temos aqui o monitor, já mostrei, vou deixar aqui ele aqui do lado por enquanto. Deixa eu desligar, que aí depois eu entro de novo nele. Então, nós vamos falar sobre a pressão não invasiva, tá? Que é a pressão arterial. Eu enviei a imagem aí pelo WhatsApp. Envia para mim. Onde posicionar a abraçadeira. Tá no WhatsApp, tá, gente? Tá no grupo. A imagem onde posicionar a abraçadeira e a imagem de valores de referência da pressão, tá? Então vamos lá. Quais são os valores de referência para uma pressão? O que é pressão normal? O que é pressão alta? O que é pressão baixa? Então, vocês estão vendo aí o valor de referência. A pressão normal, a gente considera quando ela está na faixa, ela está menor que 140 por 90 e maior que 90 por 60. Maior ou igual a 140 por 90, a gente já considera pressão alta, hipertenso, tá bom? O normotenso vai variar, vai ficar na faixa entre 9 por 6 e 14 menor que 14 por 9, e abaixo de 9 por 6 a gente já liga um sinal de alerta que pode ser uma pressão baixa, tá bom? Para a gente aferir a pressão, nós temos os locais de colocar o manguito de pressão, e que é muito importante, porque dependendo do local que você coloca, o valor da pressão será diferente, tá? Então, quais são os lugares possíveis para a gente colocar? O padrão ouro da gente medir a pressão é aqui no braço, no membro superior, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Vou colocar frouxo porque nós não estamos medindo aqui o meu. 2 a 3 centímetros da fossa cubital. E esse aparelho aqui, ele vai insuflar. Como que esse aparelho detecta para dar um valor para a gente? O manguito, ele insufla, depois ele vai sentir quando o pulso voltar. Então, ele vai sentir a primeira onda de pulso e a última onda de pulso, que vai medir a primeira pressão, a primeira medida chama pressão arterial sistólica, e a segunda medida, pressão arterial diastólica. Então, é a maior medida e a menor medida que a gente mede a pressão, tá? Essa daqui como eu disse, padrão ouro, mas existem outros locais que a gente pode usar. Como aparece aí no desenho, nós podemos usar no antebraço. Que situação que a gente vai usar? Gente, lógico que pode acontecer de chegar um paciente que o braço dele é maior, não vai caber o manguito. Lembrar, o ideal é sempre a gente usar o manguito do tamanho adequado para o paciente. Então, normalmente o manguito vem o padrão que é esse, mas alguns monitores vêm com padrão de manguito de obeso e manguito de adulto pequeno, que eles chamam. Esse daqui é o médio, é o habitual, mas que tem os outros 2 tamanhos. Então, como eu disse, o ideal é sempre usar o padrão ouro, tá? Se você usar um manguito menor ou um manguito muito maior do braço, o que vai acontecer? Você não vai ter a medida exata da pressão que você precisa saber. Então, a alternativa é no antebraço. Como que a gente vai usar? Se o manguito não couber, se o paciente tiver alguma lesão no braço, se o paciente tiver fístula, né? Então, é uma opção de medir. E tem paciente que tem problema vascular, vasculopata, então que a gente não consegue sentir o pulso dele direito, às vezes a gente não consegue nem aqui no braço, nós temos a opção de panturrilha. Agora, presta bastante atenção. A cada local que você muda, você superestima a sua medida. Então, por exemplo, eu medi aqui 12 por 8. Aí você vai colocar aqui, tá 12 por 8. Ah, não, tá normal. Gente, não tá normal. Se aqui der 12 por 8, significa que aqui tá menor, tá? Então, é de 8 a 10 miligramas acima, quando é medido aqui, e na panturrilha, de 10 a 20 miligramas, isso da pressão arterial sistólica, acima.
tá? Então toma muito cuidado. Às vezes você pode estar colocando em outro local, achando que a pressão está ok e não está. O paciente pode estar hipotenso, tá? Então ela sempre mede para mais. É, essas medidas que eu mandei para você, esses valores, estão de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, isso aí não é dado inventado da minha cabeça. E por que que a gente está falando agora de valores de pressão e por que que é importante? Você sabe muito bem, principalmente anestesista, quando vai fazer um procedimento, não faz procedimento com paciente com pressão descontrolada. Existe um motivo, tá? Não é porque o anestesista é chato ou porque ele quer suspender. Nada disso. O que acontece? Se você chega com um paciente com padrão de pressão já acima do aceito normalmente, primeiro, você tem um risco do paciente, por medo, por ansiedade, essa pressão aumentar demais e esse pico pressórico pode desencadear complicações, como edema agudo de pulmão, entre outras coisas. O paciente hipertenso, ele pode ter um sangramento maior na cirurgia, então isso dificulta o procedimento. Vamos para mais uma possibilidade. Eu cheguei, meu paciente está 14/9. Tudo isso eu estou falando sem sedação, tá, gente? Porque nós contamos que o 14/9 pode ser que o paciente não tomou medicação de manhã, pode ser ansiedade, né? Tem paciente que ele tem o tal do jaleco branco, que a pressão aumenta, mas você tem que considerar que naquele momento a pressão está alta. Se o paciente está ansioso, não tem nenhuma medicação para melhorar, ele vai estar ansioso. Concorda comigo? Qual que é o risco? A maioria de nós usamos anestésico local com adrenalina. Quando a gente usa um anestésico local com adrenalina, cada ml tem 5 microgramas de adrenalina. Gente, se isso vai trisca na veia, na artéria, a pressão do paciente faz assim, ó. Aí sim a gente tem risco de edema agudo de pulmão também, nós temos risco de AVC, né? Então, Magiana, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que eu uso anestésico local com vasopressor, meu paciente aumenta a pressão e fica taquicárdico. Tá errado. Tá errado. Se isso aconteceu é porque você triscou ou veia ou artéria. E o que a gente tem que fazer quando isso acontece? Você triscou. A frequência cardíaca do paciente. A pressão aumentou. O que você tem que fazer? Para. Primeiro que seu paciente vai queixar. Então, a adrenalina está te protegendo de fazer uma intoxicação do seu paciente, tá? Segundo, se você não parar e continuar, o paciente já está com a pressão lá, ele vai te queixar que está batendo, que está dando dor de cabeça. Aí, se você continuar, vai ter sangramento, será mais difícil, seu paciente vai ficar mais ansioso, o risco de uma intercorrência é muito maior. Então, gente, quando há um procedimento, o anestesista não deixa, não é chatura, e como rotina, sinceramente, minha opinião, não fazer procedimento em paciente com pressão inadequada. Tá vendo como é que a monitorização já começa bem por aqui? Se você chegar seu paciente, monitorizar ele sentado na sua cadeira, você já vai saber mais ou menos como ele está antes de começar. Você vai saber a saturação dele, como é que ele está, a pressão, como é que está, e a frequência cardíaca, como é que está antes de tudo. Você precisa saber o normal para depois ver o que está alterado, tá? Então, agora, vamos passar para o nosso segundo parâmetro, o oxímetro de pulso. E esse daqui eu vou abrir aqui. Entra aí na nossa imagem do oxímetro de pulso. Eu abri aqui para mim também. Esse daqui eu vou deixar entrar com o meu dedo para vocês verem. Não vou colocar no módulo não, que eu vou tentar simular aqui um negócio. Deixa eu conectar. Ó, gente, cada cabo desse, na hora que vocês forem usar, cada cabo tem uma cor. E ele já indica onde você vai encaixar, tá? Então, o cabo de ECG geralmente é em cima, o oxímetro tá aqui, e aqui conecta o da pressão, tá? Isso aqui é da temperatura que nós não vamos usar. Isso é somente em cirurgia maior. Então, encaixei. Eu vou colocar meu dedo.
O que que é importante da gente ver na curva do saturímetro, tá? Não é só valor, não. Vamos ver, só falta minha saturação tá ruim. Ó, a curva não começou a entrar. Olha, eu tô ansiosa, tô taquicárdica. Ó, deixa eu colocar nesse daqui que vai ficar melhor para eu mostrar. Mas vamos olhando na imagem de vocês. Você vai ver que uma onda de pulso, para ela ser confiável, ela precisa estar regular. Como é que eu sei se o meu oxímetro está funcionando bem? A curva vem direitinha. Dá para você ver o pico e o baixo, o pico e o baixo. O que que isso significa? O que que o saturímetro está mostrando? Ele está mostrando a minha saturação de oxigênio, certo? Mas a cada levantada da onda é um batimento cardíaco, tá? Então aqui, se essa daqui não estiver batendo com esse daqui, tá errado. Se a curva do oxímetro não estiver batendo com a curva do eletrocardiograma, tá errado. Algum dos dois está errado. Se o do eletrocardiograma está bem posicionado, o traçado está certinho, então a chance de estar errado é isso aqui, né? Então aqui tem a saturação, o valor da saturação. Aqui minha frequência de pulso está aqui, que é o número que essas ondas sobem. É a minha frequência cardíaca, só que a gente chama de frequência de pulso porque é a medida aqui, ó, na batida do meu pulso, tá? Então vamos lá. Aqui o número está pequenininho, mas esse número ele pode vir grande do lado do saturímetro. E é aí que entra o fator de confusão. Onde as pessoas mais confundem? Vem o número da frequência cardíaca aqui do lado, o que está do lado do eletrocardiograma é a frequência cardíaca, e o que vem do lado da saturação é o número da onda de pulso. Qual é mais confiável para olhar? A onda de pulso ou a frequência cardíaca? Depende. Se eu monitor a frequência cardíaca vista pelo eletrocardiograma, ela pode dar muita interferência. Depende muito de como é que está conectado, se o paciente suou e soltou. Então, sempre, quando você quiser ver uma frequência cardíaca adequada, se sua onda de pulso está boa, é ver pela frequência de pulso, que é dado no saturímetro. Então, todo monitor você pode configurar. Então, você pode configurar para que a frequência de pulso seja a sua referência de frequência cardíaca. Aí o número fica maior, tá? Então, vocês viram aí na imagem que eu tenho uma onda confiável, que ela é certinha, e embaixo está vendo a frequência de pulso escrito 72? Então, é essa daí que eu vou confiar muito mais do que na do eletrocardiograma. E a de baixo, ela está mostrando irregularidade, ela não está certinha, então eu não vou confiar. Você não vai ficar olhando para ela, tá? Ah, uma coisa muito importante de lembrar: você colocou o seu aparelho de pressão na mesma mão que o saturímetro. O aparelho de pressão, na hora que ele insufla, ele não cessa a circulação desse membro. Lembra que eu falei que ele vai medir o primeiro pulso que aparecer e o último pulso que aparecer? Então, quando eu estou medindo a minha pressão, meu pulso some. Então, o que vai acontecer com o meu saturímetro? Eu não tenho onda de pulso, eu não tenho frequência de pulso, tá? Então, o saturímetro, o que vai acontecer? A saturação vai sumir, a frequência cardíaca, ela vai dar interferência. Então, fica muito atento, que às vezes você está fazendo um procedimento e de repente o barulhinho mudou. Aí você vai olhar, vai ficar desesperado, está acontecendo alguma coisa? O paciente, não estou sentindo nada. Quando você vê, é só o aparelho de pressão, tá? Isso aí é dica para ter maldade na hora de mexer com o aparelho. Então, o valor de referência normal que a gente vai considerar é acima de 94, 95%, tá? Então, é sempre importante a gente ver a saturação na hora que o paciente chegou, para ver se ela alterou durante o tratamento, tá? A frequência, a saturação, a gente vai considerar ela alterada se ela estiver abaixo de 94, mas vamos lembrar que existem pacientes fumantes, pacientes que têm DPOC, que é doença pulmonar,
que ele pode ter a saturação basal dele de 90. Tá? Então, por isso que é muito importante ver na hora que o paciente chega, porque você vai saber qual que é a saturação normal dele. Porque se ele chegar com 90 e diminuir, aí você preocupa, mas se ele ficar 90, tá tudo bem. Se o paciente chegou com 96, diminuiu para 95, tá tudo bem. Mas se ele chegou com 96 e foi para 90, aí você acende o alerta, né? Por isso que é sempre bom ter as medidas basais. O paciente chegou, monitorizou PA, saturação e frequência cardíaca. Agora nós vamos para outro parâmetro. Nós vamos falar do ECG, do cardioscópio. A gente tem dois tipos, tá? De cabo de monitor. Nós temos o cabo do monitor que vem somente com 3 derivações. Então, não são todos os cabos que vêm com 5, que nem esse daqui. Esse daqui tem 5. O cabo de 3 vias, ele nos fala somente a frequência cardíaca do paciente. O cabo de 5 vias, ele já nos fala mais sobre o traçado mesmo do eletrocardiograma, tá? Então, quando ele é de 3 vias, você terá, vamos colocar um exemplo aqui, você vai ter 3 vias. Um vai ser aqui no ombro, o outro vai ser aqui nesse outro ombro, e o outro vai ser aqui embaixo. O que está aqui embaixo a gente chama de precordial, tá? Então, se eu tenho 3 vias, é um aqui e um aqui. Eu vou pegar aqui o do ECG. Deixa eu entrar aqui na imagem, tá, gente? Isso. O cabo de 5 vias, o que eu quero falar para vocês é, mesmo de 3 vias, tá? Ele nos fala onde que nós devemos colocar cada um deles, tá? Então, por exemplo, esse vermelho aqui tá LL. LL é de left leg. Então, eu tenho que colocar mais embaixo, correspondendo à minha perna esquerda. Este daqui é left arm, LA. Então, vou colocar aqui. Então, leg embaixo, arm em cima. Esse daqui tem a corzinha V. A corzinha V é do precordial. A gente sempre vai ter algum colocado aqui nessa posição. E aqui vem RL, RA. Eu coloco right arm, right leg. Então, quando for usar um cabo de monitor para cardioscópio, sempre olha a letra. Ela sempre vai vir RA, RL, LA, LL, e a do meio ela vem de V, tá? Ela sempre é a neutra. Então, cada local costuma fazer de um jeito, tá? De cor. Mas o que a gente fala que a gente tem a maioria dos monitores vem cabo amarelo, o branco fica no meio, e aí a gente fala que é Brasil, Flamengo. As cores mais claras em cima, as cores mais escuras embaixo. Então, se eu estou com um cabo que tem amarelo e verde, eu vou ter o Brasil aqui. Amarelo é mais claro, verde aqui. Eu vou ter o Flamengo desse lado daqui. Então, eu vou ter o vermelho aqui, o preto aqui e o V aqui. Tá? Isso aí é generalizado, mas é muito importante vocês verem que está escrito aqui nesse cabo. Olha, pega o desenho de vocês e olha o traçado que tem aqui. O traçado, gente, o primeiro traçado mostra um ritmo sinusal normal. Aqui eu não quero que vocês aprendam traçado de eletrocardiograma, tá? Isso aí é uma coisa avançada, não tem para que eu ficar ensinando, mas o que eu quero que vocês aprendam? Quando o paciente chegar, vocês vão monitorizar, vocês vão ter a linha dele que você vai ver que está ok. Geralmente é assim, vem uma onda pequena na frente, que é a onda P, vem o QRS, que é essa onda especulada, e depois vem outro montinho, que é a onda T. A de baixo, vocês veem que como que está espaçado um do outro. Então, eu tenho um batimento muito espaçado. Então, eu tenho uma bradicardia. Se eu tenho os batimentos, as ondas muito próximas umas das outras, eu já tenho uma taquicardia. E a de baixo, vocês estão vendo que está tudo assim?
aquilo ali é interferência, tá, gente? Eu não vou achar, se o meu paciente está bem, está conversando e aparece aquele negócio ali, não é uma arritmia. Né? A gente vai achar que é uma arritmia quando o paciente está grave. Seu paciente vai estar pálido, seu paciente vai parar de conversar, né? Mas se ele está tudo bem, está conversando e de repente apareceu aquilo ali tudo assim, é porque a interferência, ou um cabo soltou, ou suou e soltou, ou saiu do lugar, ou o paciente está mexendo e aí dá interferência, tá? Em caso de uso de cautério, costuma dar muita interferência. Então, aqui, esse traçado cardioscópico, eu quero que vocês entendam, é muito importante colocar porque você vai saber o que é normal do paciente e se ela sair do normal, você vai bater o olho como é que tá. Se ela ficar diferente, aí você já fica, ó, ela tá diferente. Como é que tá a minha frequência cardíaca? Deixa eu medir uma pressão para ver como é que tá. Nenhum dos parâmetros fala alguma coisa pra gente sozinha, tá? Um fala junto do outro. É muito difícil um alterar e o outro não alterar, porque todos três têm relação com o nosso batimento, com a nossa frequência cardíaca, com a nossa oxigenação. Então, se o eletrocardiograma, que é a batida do coração mesmo, falhar, eu vou ter minha frequência de pulso falhada e eu vou ter minha saturação falhada, né? Então, às vezes, um pode começar antes do outro. Por exemplo, a minha saturação, eu posso manter minha frequência cardíaca normal e pressão normal, mas a minha saturação alterar, mas não por batimento cardíaco. Por quê? Pode ser alguma coisa que está obstruindo a via aérea, pode ter caído alguma coisa, né? Ou então o paciente, ele pode estar começando com alguma alteração na via aérea que a gente não sabe, né? Então, aí a gente fica atento, olha, essa saturação está esquisita, por quê? Deixa eu olhar. Ah, saiu do lugar, então vamos colocar. Sempre checar os cabos, tá? Não fica achando que a primeira olhada tá tudo alterado, que vai estar tudo alterado. Sempre checa os cabos, tá bom? O traçado a gente já falou. Vocês viram que aqui de muito importante que eu falei até agora é que a monitorização basal. Vocês estão vendo como é que é tão importante? Por que eu falo que a monitorização, até para o procedimento que não usa, que não é cirúrgico mesmo, mas que usa anestésico, é importante a monitorização? Então, o monitor, ele vai ser o único na sala que não vai mentir para você. Ele vai te contar exatamente o que o paciente tem. Às vezes, nem o paciente sabe. Ele só vai falar, nossa, doutor, eu estou com mal-estar, eu não sei o que é. Aí você vai conseguir ver se a pressão baixa, se a frequência está alta, se a frequência está baixa, né? Se a saturação alterou. Então, ele vai te contar por que o paciente não está bem. Ao invés de falar assim, não, calma aí, é só uma ansiedade, respira fundo, não. Você vai ver que não é só uma ansiedade, que não é só respirar fundo que não vai passar. Você vai ver que o monitor vai estar te contando uma história. Agora, seu paciente está no tratamento com você, você sabendo de tudo que a gente falou agora, você vai saber interpretar. Você vai saber interpretar o que é uma pressão, os valores de pressão normais, o que não é normal, frequência cardíaca. Você vai saber olhar direitinho qual é a frequência de pulso, diferenciando da frequência cardíaca, que é a batida do coração. A frequência de pulso também é a batida do coração, mas ela é periférica, é no pulso, né? Então você vai saber identificar o que está acontecendo com o seu paciente. Isso daí, por si só, já me deixa feliz demais. E como eu falei para vocês, que hoje é um dia especial, eu vou falar uma condição especial para hoje. Para somente quem está aqui e realmente se preocupa com o paciente, eu vou liberar um cupom para o meu treinamento AVEC Safe Online. O que é a AVEC Safe Online? Gente, o AVEC Safe Online é o meu treinamento completo. Nele eu falo de todas as intercorrências. Eu falo do método mental, que é o método área. Ele é um método mnemônico que exatamente na hora do estresse, ele vai te falar o passo a passo do que você deve fazer. E o que acontece? Você fazendo passo a passo, você vai burlar o seu cérebro que está congelado. Isso daí, o método área, gente, eu desenvolvi foi por minha causa mesmo, tá? Quando eu comecei a trabalhar no SAMU, você acha que toda vez que eu ia atender eu ficava tranquila? Não, me dava dor de cabeça, minha boca secava, às vezes eu tinha branco. Então é um método mental que ajuda a guiar para você não esquecer na hora que
que está tudo acelerado. Aí o que acontece? Quando você começa a usar o passo a passo, você vê que aí tudo volta ao normal. Você controla a sua mente, você controla todo o resto, tá? Então, na VexSafe Online tem o método área, que é o método mnemônico, que é o método mental, que vai te ensinar o passo a passo para o primeiro atendimento. Nós falamos de todas as principais intercorrências, o que fazer, quais são as causas. Eu vou ensinar para vocês como ter a malícia de identificar cada uma delas. Vocês vão aprender a tratar cada uma delas. E, além disso, tem a parte prática, onde eu demonstro para vocês como monitorizar, vou demonstrar para vocês a massagem cardíaca, vou mostrar como uso o DEA, passo a passo. Ele é um treinamento completíssimo. E esse treinamento, gente, eu já falei em vídeo meu, não é só para quem quer um certificado, é para quem quer realmente aprender e dar uma segurança para o seu paciente, tá? Então, como eu falei para vocês, tem um, tem um bônus especial, que é somente para quem está aqui, além do cupom, pode mandar o cupom, além do cupom de desconto para a VexSafe Online, eu vou liberar uma coisa que eu só dou na minha consultoria. Todos os POPs de atendimento de cada uma das intercorrências, para você imprimir e deixar no seu consultório junto da maleta que você vai ter para suas intercorrências. No curso você vai aprender o que é importante ter, tá? São algumas medicações, não são muitas. Por quê? Porque na intercorrência ambulatorial, o que a gente tem que fazer é o básico. É o básico que funciona. O atendimento avançado tem que ser somente da equipe avançada, porque não adianta nada eu ensinar para vocês coisa avançada que não faz parte do dia a dia. Vocês não vão aprender o básico e não vão aprender o avançado. Então, é o básico. O que deve ser feito e o que pode ser feito é o básico. E sabe o que é esse básico? É o que eu faço na hora que eu chego no atendimento. Na maioria das vezes, ninguém fez nada, ninguém monitorizou. Então, eu preciso fazer esse básico antes. Tá? Então, se você sabendo disso, vocês vão poder dar exatamente esse primeiro atendimento que eu dou quando eu chego para o seu paciente. Então, não vai ficar só esperando, olhando para o paciente, esperando a ajuda chegar. Né? Você vai fazer alguma coisa. E vou falar para vocês, quando você dá o primeiro atendimento até a ajuda especializada chegar, faz uma diferença enorme para o seu paciente, que você não acredita, melhora e muito o desfecho para o seu paciente. E então, esses POPs são a cereja do bolo, porque é somente para as consultorias que eu presto presencialmente nas clínicas, tá? Então, é uma super oportunidade. Esse cupom, gente, ele é limitado, tá? Ele tem validade, ele vai valer até amanhã, sábado, 23h59. A partir da meia-noite, ele não funciona mais, tá? E aí, somente para quem está aqui ao vivo com esse cupom, existirá essa oportunidade. Um produto que é de 1.480, ele vai para 997 e ainda ganha o bônus de todos os POPs, né? Agora, vamos ver dúvida? Teve alguma dúvida? Alguém mandou dúvida aqui, gente? Chegou alguma dúvida aí? Não? Pessoal, eu vi que não foi todo mundo que conseguiu pegar as imagens. Agora, vocês que estão aqui, vocês conseguiram pegar a imagem lá no grupo do WhatsApp? Eu não sei se tem como mandar aqui em anexo. Não, não tem como. Fala aqui para mim, todo mundo recebeu as imagens no WhatsApp? Gente, alguma dúvida? Aproveita que eu estou aqui ao vivo. Aproveita e tira mesmo. Pode me perguntar que eu vou tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Nada, nada, gente. Então minha aula foi boa demais, hein? Foi boa demais, vocês aprenderam tudo. Aí eu vou ficar mais feliz ainda. Não, gente, pergunta alguma coisa aí. Eu, senão eu vou ficar me achando demais. Fala um pouco, sim.
Sim, você quer entender sobre frequência respiratória e frequência cardíaca? Tá. Vou ligar aqui o monitor e, e vou te mostrar, tá? Ah, tem uma coisa que é importante de falar, tá? Já me perguntaram. Diana, ao invés do monitor, o que que você acha de deixar o saturímetro de dedo e um aparelho de pressão para ficar medido automaticamente? Eu não gosto dessa opção, tá? Primeiro que o saturímetro de dedo, ele não tem a mesma sensibilidade que o saturímetro do monitor, tá? Então você pode estar medindo um valor que você acha que é um e é outro totalmente diferente. É, o aparelho de pressão que fica no braço, que a gente compra em farmácia e mostra o número, qual que é o problema dele? Você tem que ficar medindo e ficar olhando lá toda hora. Né? No aparelho de pressão, no monitor, você consegue configurar se você quer ver de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, e ele já mede automaticamente sem você ficar pedindo. Vou entrar aqui no monitor para a gente ver aqui, ó. Quando a gente fala de frequência respiratória, gente, é quando nós medimos quantas vezes a pessoa respira por minuto, tá? Então, se eu não tenho um monitor que me mostra a respiração do paciente, eu conto, geralmente eu não fico contando durante um minuto, só quando é bebê que eu conto durante um minuto. Mas eu conto durante 15 segundos quantas vezes a pessoa respirou e multiplico por 4. Se a respiração estiver irregular, eu conto em 30 segundos, tá? Aí você vê quantas vezes a pessoa respirou. Agora aqui está vendo a frequência respiratória. Gente, olha só, lembra que um número que está na frente, ele vai estar da mesma cor do traçado, tá? Então, ele vai estar falando sobre o parâmetro que está do lado dele. Então, aqui, esse 60 é a frequência cardíaca dada pelo traçado de eletrocardiograma, tá? Aqui, 98 é a saturação, mas aqui, ó, aqui a frequência de pulso está 60. É o que eu falei que pode vir, que costuma dar confusão, tá, gente? Porque pode vir 60 aqui do lado. Você tem que saber qual número você vai olhar. Por quê? Às vezes você vai olhar aqui, você vai achar que é essa saturação e não é. E acontece muito, tá? Não fica achando que não, que isso, não vou. Acontece. Ainda mais na hora do estresse. E aqui a respiratória está vindo em amarelo, está vindo o número 20 na frente. É, Geralmente, a frequência respiratória não é parâmetro que eu uso para. A frequência respiratória, principalmente monitor, não é parâmetro que eu uso para ver se o paciente está grave ou não. Isso daí é muito mais olho, né? Porque se eu vejo o paciente, gente, que ele começa a alterar, ele muda de cor, a pele muda de cor, a boca muda de cor, a mucosa, né? Então, o monitor pode contar para a gente o que está acontecendo. Às vezes o paciente muda antes do monitor mostrar. Ele começa a ficar branco, né? É, e demorou para medir outra pressão. Mas o mais importante, e a frequência respiratória, eu não me preocupo muito de ver quantidade. Eu vejo padrão respiratório do paciente. Você está respirando devagar, né? Então, quando a gente fala de frequência respiratória, não preocupa com o número. Preocupa de ver o padrão que ele está respirando. Não está vendo direito? Tira a blusa, desabotoa, tá? Porque você vê o movimento do tórax é o mais importante, tá? Consegui, Nirvânia, tirar a sua dúvida a respeito disso? É isso mesmo que você queria saber? Mais alguma dúvida, gente? Ou ficou claro? Daqui para frente, se acontecer alguma coisa, vocês vão conseguir usar o monitor? Ah, que ótimo que eu consegui sanar. Então, lembrando, o AVEC Safe Online, ele fala de todas as intercorrências, fala de monitorização, fala o que fazer, tem o método mental, que é o método ARI, que vai te ensinar tudo, e além disso, ele tem as demonstrações, tá? Então, o AVEC Safe Online, ele é bem completo e, como eu falei, tem a condição especial somente para quem está aqui, que vai todos os POPs das intercorrências escritas. Você pode. Tem uma versão que dá para você imprimir e ficar pequenininho, ficar como card de acesso rápido, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado.
Essa aula de monitorização eu fiz com todo o coração, porque eu acho que todo profissional de saúde precisa saber, precisa monitorizar. Eu espero que a partir de agora para frente, vocês entendam que o monitor é muito importante, independente do tipo de tratamento que vocês farão, tá? E eu estou assim muito feliz. Se vocês lembrarem de alguma dúvida depois, entra no perfil da VEC Academy, tá? Manda lá no inbox, que será um prazer responder cada um de vocês. Obrigada, gente. Eu fico feliz. A gente se encontra na próxima aula. Espero que vocês gostem e vão lá. O AVEC Safe está valendo muito a pena, tá? Esse bônus aqui, essa oferta exclusiva, está valendo a pena demais. Eu agradeço a todos vocês, um grande abraço, espero revê-los em breve para uma nova aula. Até mais. Só desligar. Tira o áudio e o vídeo.